Olá! Vamos falar hoje sobre o livro Poder dos Momentos, que é o livro de estreia do mais novo clube de livros chamado Grow, que foca em negócios e crescimento pessoal. Vamos lá? O livro de estreia escolhido pela Grow é muito interessante. Ele é pela Alta Books Editoras, tem 290 páginas. Ele é um livro muito simples de entender, muito exemplificado e um livro também muito didático. Depois de cada capítulo tem um resumo com os principais argumentos e exemplos e depois do livro inteiro ainda tem um resumo geral das principais ideias do livro. E a proposta da Grow, diferentemente da Tag Livros, que tem toda uma questão visual, capa dura, o box, o brinde, aqui a proposta de valor da Grow está calcada no conceito e no conteúdo, né? Então você recebe o livro na sua casa com um folhetinho, com resumos, algumas explicações, ao final até alguns exercícios, né? Um marcador de livros e o principal, como conteúdo, no site deles, no seu acesso, tem o Master Talk. Eles chamam profissionais da área, nesse caso foi o Luiz Justo do Rock in Rio, um grande evento de momento, né, que a gente tem aqui no Brasil e em Portugal, para trazer os conceitos e conversar sobre os conceitos e a sua experiência. E além disso tem todo um material de apoio, de leituras extras. Então isso conclui a experiência, né, da Grow como um clube de livros voltado aí para negócios, business, empreendedorismo e crescimento pessoal. É engraçado pensar em um momento, né, nos tempos atuais, no meio de uma quarentena, em que a gente tem vivido cada vez menos momentos presenciais e esses momentos estão se transferindo para toda a parte online, através de ferramentas em que a gente continua se encontrando e continua vivendo momentos. Mas isso faz a gente ver como é que é importante, como é que, né, o momento tem um poder e tem uma significância muito grande. Imagina aí para marcas, né, que querem apresentar os seus serviços, os seus produtos, principalmente vamos supor para artistas, em que o momento em que palco e público se encontram é o momento em que a arte é feita, né? E cada momento é diferente. Por mais que a partitura seja igual, por mais que o script, o roteiro seja igual, as falas sejam iguais, o momento que se encontram é um momento único e diferente de todos. Segundo os autores Chip e Dan Heath, um momento marcante tem que ser uma experiência curta, uma experiência significativa e uma experiência memorável. Quer dizer, ela tem um pouco espaço de tempo, ela tem valor e significado emocional para a pessoa que está vivendo e ela é memorável. Você vai lembrar por muito tempo e por isso você vai querer contar para outras pessoas, fazer com que outras pessoas também vivenciem isso. E para a construção desses momentos, eles usam o acronômio EPIC, e no Brasil significa épico. E eles falam que tem que ter todos esses elementos. Quais são? E de elevação, P de inglês pride, e significa orgulho, I, insight, que é um momento de compreensão, daquela luzinha, e C, de conexão com outras pessoas. Então, através desses 4 elementos, é possível fazer uma experiência extremamente marcante. Mas antes de conversar sobre algum desses pontos, os autores colocam algumas coisas muito importantes que é interessante colocar aqui. Eles falam sobre a regra do pico-fim. Quer dizer, você tende a ignorar toda a duração do evento. Imagina na Disney, aquelas filas de 2 horas para você passar por um brinquedo que dura 30 segundos. Nossa, imagina a duração de 2 horas, você esquece isso. Porque a regra de pico-fim você leva em consideração, ao final da experiência, a parte de pico, e que não significa só a parte positiva, mas, né, os picos positivos e negativos e o fim. Então é muito importante que nos eventos, que nos momentos presenciais, a parte mais positiva e a parte mais negativa e o fim sejam 3 itens que sejam de extrema importância para o desenvolvimento desse evento, né? Quando você está criando um evento. Vamos falar então um pouco da elevação.
O que que significa elevação? A primeira coisa que eles colocam é que você tem que aumentar o apelo sensorial. O que que significa isso? Aumentar o volume da realidade que eles colocam. É mais aparência, é mais cheiro, é mais sentimento, é mais volume na vida. É aquele momento que faz você tirar o seu celular e gravar. É aquele momento, nossa, eu tô vendo o fulaninho de tal, eu tô participando desse evento, eu tô vendo esse produto, eu tenho que registrar. É esse momento que te faz tirar o celular do bolso. E o que me faz lembrar, uma experiência particular minha, muito legal, é que eu fui assistir uma peça de teatro, se chama Alice através do Espelho, da Armazém Companhia de Teatro. Quando eu cheguei no galpão, todas as pessoas estavam esperando em pé do lado de fora. O primeiro personagem chegou uns 15 minutos antes de começar a peça, com um carrinho de rodas e bules e xícaras. E começou a servir todo mundo o chá. Para quem lembra a história da Alice, começa ela tomando um chá. Então ele deu um chá quentinho, gostoso, para todo mundo que estava ali esperando tomar. Então você começava a se colocar no local da personagem e viver a experiência junto. Isso para mim já foi tipo, nossa, que diferente, mas o que que me espera, né? Quando a gente entrou na primeira sala, todas as salas a gente experienciava junto com os personagens e a gente andava pelos cenários, né, acompanhando os personagens, nesse caso a Alice, nessa aventura. Então a primeira sala, ela tinha um espelho e ela tinha a Alice, e quando a Alice entrava num espelho, todo mundo entrava também. Né? A Alice toma, né, aquele chá e ela cresce e ela diminui, então o teto descia e a gente tinha que agachar no chão e o teto levantava e a gente subia com a Alice. Quando a Alice abriu o espelho e entrou pelo espelho, todo mundo tinha que segui-la num tobogã e descer para o próximo cenário da peça. Eu já fui essa peça há mais de 20 anos, né? O Armazém Companhia de Teatro tem 25 anos. Eu nunca mais esqueço dessa peça, porque a experiência de vivê-la foi muito diferente. Foi diferente do que você sentar num teatro a assistir Alice. Eu vivenciei a experiência da Alice, eu senti o cheiro, eu entrei através do espelho, eu bebi o chá e isso fez toda a diferença. Outra coisa para elevação que eles falam é sair do script, né? É você trazer uma questão de humanidade e uma questão de espontaneidade para o evento. Outra coisa é aumentar as apostas. Então você trazer, né, um jogo, uma competição, um prazo, né, um deadline aí para você que seja falado com as pessoas também, né, um deadline público para você fazer aquilo. Então esses são elementos que fazem você ter a elevação. Elevação é tipo assim, eu tô de boa, daqui a pouco, elevação, um momento super legal, tirei minha câmera, registrei, tô de boa. Então você eleva a pessoa do seu dia a dia, do seu cotidiano e você traz a ela uma experiência. Uma pesquisa muito legal que eles trazem nesse momento é que perguntaram para várias pessoas, né, já no final da vida, quais foram os momentos ou os períodos que marcaram mais. Curiosamente, entre 15 e 30 anos foi a idade, né, que marcou mais a maior parte das pessoas. E aí você pensa, né, uma pessoa que morre com 90 anos, mais ou menos, isso nem representa 15% da sua vida. E por que esse período é tão importante? Eles falam que tem a explosão minésica. O que significa isso? Que é nesse período que a gente vive as primeiras experiências, as surpresas, as diferenças. Então é a primeira vez que a gente tem a nossa primeira experiência sexual, é a primeira vez que a gente casa, que a gente tem um filho, que a gente de repente sai do país, faz uma viagem diferente, que a gente consegue o nosso primeiro emprego, a nossa primeira promoção. E esses eventos de primeiros momentos, né, são eventos completamente marcantes e eles fazem alongar o tempo. Esse é um ponto muito importante também, porque depois a gente entra numa rotina, num dia a dia, naquela coisa que já está esperada e a gente não tem aquela, poxa, isso está marcando, eu consegui isso pela primeira vez, eu consegui esse troféu, esse aumento, é um filho. São coisas que você experiencia e te marcam para a vida. Então, essa é a elevação. Lembra?
tô de boas. E é esse momento, é esse que você precisa trazer para a experiência do seu cliente, do seu consumidor, do seu público, que vai fazer toda a diferença. Vamos falar agora um pouquinho do P, de pride, de orgulho. A primeira coisa que eles colocam é a necessidade de você reconhecer o outro através de um elogio, de um reconhecimento. O que eu consigo lembrar aqui nas minhas experiências pessoais, quando eu participei do evento chamado Art Battle, quer dizer, uma batalha artística de pintura ao vivo. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas, os artistas, pintam durante 20 minutos, uma tela de 80 por 60, ao vivo. As pessoas que estão participando de um evento, que mais parece assim uma night com drinks, DJ, música, vão olhando os trabalhos e fazem uma votação. Esse é o primeiro reconhecimento. Se você for votada, você vai para uma segunda etapa que você vai pintar de novo. Mas aí acontece que todas as obras que foram pintadas, elas são colocadas em display em mesmo momento, em frente de um iPad, que já fala um pouco sobre o artista, já mostra um pouco sobre, né, a obra, e já tem lá, entra num leilão, em que a pessoa pode fazer o segundo elogio ou reconhecimento ao artista, comprando ou dando um lance no leilão da obra. Então você dá um valor X e ao final você adquire aquela obra que você viu ser criada no mesmo momento. Na segunda etapa os artistas pintam novamente e tem o vencedor do final, né, do Art Battle. Então é um evento artístico que você faz as obras ali na hora e o público é chamado a interagir, a dar a sua opinião de valor, a dar seu elogio através do lance do leilão, através do voto no artista para que ele ganhe na noite. Então, esse tipo de evento traz o público, traz o elogio, né, a ele, o reconhecimento a ele no mesmo momento e uma estratégia de competição, de ganhadores, e isso é muito legal. Uma outra coisa que ele coloca na parte de orgulho é a necessidade de você multiplicar os marcos. O que isso significa? Você está no ponto A, seu objetivo é no ponto B. Só que às vezes o B está muito longe, é muito difícil, requer muitos outros, né, mini conquistas, macros, né, micromarcos. Então você tem que colocar entre A e B, A1, A2, A3, A4, A5, A5, A6, A7, até chegar no B, que é o seu objetivo final. Então eu quero produzir e publicar um livro de sucesso, né? Esse é o seu objetivo final, esse é o seu B, mas você tem que ter micro macros. Eu, quando fui lançar o meu primeiro livro, por exemplo, e aí eu mandei para 25 editoras diferentes e recebi 24 nãos. A 25ª aceitou fazer o projeto comigo e eu celebrei loucamente, porque esse era um dos micromacros para eu conseguir meu objetivo final, que era publicar um livro de sucesso. Mas cada etapazinha, conseguir uma editora, conseguir fazer uma divulgação numa livraria bacana, conseguir X de venda, conseguir não sei, cada etapa tem que ser celebrada e conquistada. Já no Insight, os autores falam que é muito importante você olhar a realidade pelo que ela é, né? É importante não só do pensamento na solução de um problema, mas na dramatização e no entendimento do problema em si, para que você possa encarar a realidade e ver do que realmente se trata, porque às vezes a gente coloca, né, um tapa-olho e não quer enxergar qual realmente é o problema ou a questão que está em nossa frente. Então, eles falam que você tem que ter um padrão elevado, né? Uma garantia, uma direção e um suporte. E a soma dessa equação seria um insight, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é que eles falam do exemplo do pai que senta, né, a cada semana, no almoço do final de semana, e pergunta para os filhos, no que vocês falharam essa semana? E quando os filhos não apresentam nada de que eles falharam na semana, o pai se sente realmente ruim. Como vocês não falharam essa semana? Então quer dizer que vocês não estão tentando o suficiente, não estão testando, não estão se aprimorando, não estão experienciando. Então vocês têm que fracassar, vocês têm que
tentar, vocês têm que errar. Então, assim, você mudar, né, a perspectiva, né, porque normalmente a gente pergunta, o que você conseguiu, o que você conquistou, mas o que você falhou? E esse pai que tem, né, essa cabeça de se sentir até frustrado quando os filhos falam que não falharam em nada, não erraram em nada durante a semana e fala, nossa, como não, né? Tem que errar, tem que tentar, tem que falhar, tem que fracassar. Porque senão como é que você vai conseguir? Significa que você não está tentando o suficiente. E é só através disso que você vai conseguir encarar a realidade e ter insights. E aí, ao final, os momentos de conexão, que são os momentos que trazem as pessoas juntas, né? Numa união, num sentimento, né? Numa empatia. E aí ele fala que quando há isso, há uma conexão de um sentido comum. Né? Há uma criação de um momento sincronizado e há uma convocação de uma luta compartilhada. Né? Ele fala que a paixão muitas vezes é uma empolgação pelo seu trabalho, é uma coisa um pouco individualista, mas quando há um propósito, algo maior, algo, né, com várias pessoas, um objetivo de várias pessoas para o bem, é uma coisa que transcende. Então você tem que ter um propósito comum para você ter uma conexão muito grande assim com as pessoas. Bem, espero que vocês tenham gostado do livro e hoje em dia é cada vez mais importante a gente dar significado e poder aos momentos, né? Hoje em dia a gente tem televisão grande em casa, a gente tem programas on demand e isso faz com que a ida ao cinema tenha que ser uma experiência memorável, por exemplo, né? A ida ao evento tem que ser uma experiência memorável, que a gente consiga cada vez mais criar eventos significativos, memoráveis, que a gente consiga lembrar daqui a 15, 20, 30 anos e não só ficarmos com essa explosão mimésica entre 15 e 30 anos, mas que esses momentos se perdurem e sejam sempre uma explosão pra gente e que a gente viva uma vida cheia de significado e momentos poderosos. Muito obrigada por essa experiência. Espero que a gente possa grow juntos. Olha aí a piadinha. E muito obrigada. Gente, siga o próximo livro e venha com a gente. Obrigada.